Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020. Numa pesquisa feita no ano passado, uma psicanalista paulista comprovou que o perdão faz bem ao coração. Quem tem dificuldade em perdoar aumenta o risco de infarto, diz ela. A pesquisadora, ela observou dois grupos de pessoas com o mesmo perfil, idade, sexo, condição econômica e estilo de vida. Num deles, todos infartaram, no outro não. Os que infartaram, todos passaram por situações em que não haviam perdoado. Ela descobriu que a mágoa provocada pelo não perdão gera um estresse que retorna ao longo da vida sempre que a situação é lembrada. E aí o corpo aumenta a quantidade de hormônios como o cortisol e a adrenalina, que em excesso fazem mal. Esse bombardeamento a longo prazo arruína o coração. Perguntada se existe um perfil de quem perdoa com mais facilidade, ela respondeu o seguinte: olha, as pessoas com fé e os que gostam de ajudar o próximo, os altruístas, eles têm mais facilidade em perdoar. Mas ressaltou que o perdão não está relacionado com religião. Senão nós diríamos, não, eu sou espírita, perdoo mais. Não, eu sou católico, sei perdoar. Não, eu sou budista e aprendi as técnicas do perdão, né? Tenho mais facilidade em perdoar. E isso não é verdade. Lendo o artigo, eu me lembrei do Salmo 55, que foi escrito por Davi quando ele estava com muita raiva, muito ódio do seu filho Absalão, que lhe traiu, fazendo um levante contra o seu próprio pai, tentando tomar o seu trono real. Para não ser morto, assustado, Davi teve de retirar-se correndo do palácio, fugindo para o deserto, e Davi saiu descalço e chorando. No Salmo 55, Davi diz assim: meu coração está dolorido dentro de mim e os terrores da morte recaíram sobre mim. Versículo 3. Ele, com taquicardia, comprova essa tese dessa psicanalista. A psicanalista, inclusive, lembrou que o primeiro passo para perdoar é admitir que você está com raiva, o que muita gente nega. Isso me transportou para o ensino de Jesus, que diz assim em Lucas 17, se o teu irmão pecar contra ti. Jesus reconhece que nós não temos sangue de barata e que muitas vezes pessoas, até mesmo pessoas próximas, pessoas que nós amamos e até mesmo irmãos em Cristo nos magoam, nos prejudicam, são injustos conosco e até mesmo agressivos contra nós. É possível sim nos sentirmos humilhados com certas palavras que nos são ditas. É possível sim nos sentirmos prejudicados com as más atitudes tomadas contra nós. Jesus foi adiante. Ele disse que depois de admitirmos a ira, nós devemos procurar o nosso ofensor para uma conversa frente a frente. Na minha experiência, é aí que o bicho pega. Porque nós não gostamos de procurar o nosso ofensor. Nós não gostamos de procurar as pessoas. A nossa primeira reação é falar para os outros a cachorrada que o outro nos fez. Mas nós temos que procurar o ofensor, é o ensino de Jesus, e temos que fazer isso com cautela. Nós temos que ter cuidado para não piorar a situação. Antes mesmo de você espalhar essa sua revolta para outras pessoas e até mesmo conversar com o pastor, com o padre, um líder espiritual, quem quer que seja, vá até a pessoa que lhe prejudicou. É o ensino de Jesus. Porque o ensino bíblico é que nós temos também de ter essa conversa olho no olho. Jesus é claro em Mateus 18, falando desse assunto, entre ti e ele só. Diga, olha,
aquilo que você fez me magoou profundamente. Olha, não gostei nada daquilo que você disse. Olha, o que você me disse me humilhou profundamente, eu me senti desrespeitado, diminuído. Caio Fábio, numa época muito boa do seu ministério, num dos seus livros, diz que ao nos mandar falar diretamente com quem nos prejudicou, Jesus nega duas coisas, que o silêncio é a voz do perdão e que o tempo é um santo remédio para curar relacionamentos. Eu tenho percebido que é aqui onde nós mais falhamos. Finalmente, essa conversa deve terminar em reconciliação. Ou quem lhe prejudicou se retrata, ou você se desculpa, ou ambos se desculpam. É assim. Porque às vezes a gente só se lembra daquilo que nos fizeram, mas não nos lembramos daquilo que nós fizemos antes. Como aquele irmãozinho que chega chorando para você, pai, dizendo que o irmão mais velho lhe bateu. E aí você vai atrás do irmão mais velho, perguntar por que bateu no irmão, e ele lhe mostra o brinquedo dele quebrado. Ou coisa parecida. Está lembrado dessas coisas? Agora, se em conversa a quatro olhos não houver uma reconciliação, o ensino bíblico, o ensino de Jesus é chamar pacificadores para ajudá-los. O objetivo é, no final, termos uma grande sinfonia de perdão. E Jesus diz assim: se ele se arrepender, perdoa-lhe. A pesquisadora, voltando a ela lá atrás, disse ainda que não é preciso esquecer a mágoa para conseguir perdoar. O normal é lembrar-se para o resto da vida o que lhe causou a dor. Porque, convenhamos, há coisas que a gente não esquece. Perdoar é pensar no problema não mais como um machucado, diz ela, mas como uma cicatriz. E aí, quando eu li isso, eu me lembrei que eu tenho uma cicatriz aqui, ó, aqui, entre esses dedos. Com 9 anos de idade, eu fui cortar um abacate, botei a faca assim, o abacate, e fiz isso. Enterrei a faca entre os dedos. Hoje, essa cicatriz está aqui, mas não dói mais. Mas toda vez que eu olho para a cicatriz, eu me lembro da minha burrice. Olha, uma coisa importante, perdoar não é esquecer. O grande teste para você saber se perdoou mesmo é, ao se lembrar do problema, ou ao se lembrar da pessoa, o seu coração ainda dói. Porque se doer, é que ainda não cicatrizou. Ou seja, você ainda não aplicou o remédio do perdão. Perdoe, pois perdoando você terá mais saúde física, mais saúde emocional e saúde espiritual. Além disso, só quem aprende a perdoar vive feliz e vive em paz. Vamos orar? Pai, nessa manhã nós queremos te louvar, porque antes de falarmos do perdão e pensarmos em perdoar, nós podemos nos lembrar do Calvário, que é a história do teu perdão. Obrigado por tanto amor dispensado por nós lá no Calvário. E obrigado porque o Senhor, apesar das ofensas que temos causado ao Senhor com os nossos pecados, o Senhor ainda estende a sua mão perdoadora para nós. Ajuda-nos a nos lembrarmos da dívida que tínhamos com o Senhor e que foi totalmente absorvida pelo Senhor Jesus no Calvário, quando Ele nos perdoou. E ajuda-nos, ó Deus, a percebermos que qualquer dívida que alguém tenha conosco não é minimamente aos pés da dívida que nós tínhamos contigo. Obrigado pelo teu perdão, que é um exemplo para nós aprendermos a perdoar os nossos irmãos. Obrigado porque o Senhor nos ensinou naquela oração modelo que nós devemos pedir que o Senhor nos perdoe porque aprendemos já a perdoar os nossos ofensores. Ajuda-nos, Senhor. Às vezes temos muita dificuldade, às vezes a mágoa no nosso coração é tão grande que nós não vivemos em paz, nem vivemos felizes, simplesmente porque ainda não liberamos perdão.
Capacita-nos, Senhor, dá-nos sabedoria. Tua palavra diz que se pedirmos sabedoria, o Senhor nos dá. Então, Senhor, dá-nos a sabedoria e dá-nos, ó Deus, a capacitação para aprendermos a perdoar e vivermos na Tua graça, debaixo da Tua graça, gozando da beleza de uma vida em paz com as pessoas à sua volta. Que seja assim, inclusive para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo final de semana.